Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Neto, da disciplina de Sistemas de Solos e Sistemas Agroecológicos, né? Do curso de Agricultura Orgânico do IF Bueno Campus Belos. Né? Hoje vamos falar sobre a teoria da trofobiose. O que é a teoria da trofobiose, né? Bem, pessoal, a palavra trofobiose é origem do grego trofos, que quer dizer alimento, e bioses, que é a existência de vida. Então, o alimento da existência da vida. Segundo Polito, 2005, né, todo organismo vegetal fica vulnerável à infestação de pragas e doenças quando excessos de aminoácidos livres e açúcares redutores estão presentes no sistema metabólico. Bem, em 2005 ele disse isso, só que antes, né, já teria o que se originou a teoria da trofobiose, que é algo muito complexo, pessoal, então requer muita leitura, entendimento, né, mas eu vou tentar passar para vocês o que é isso hoje, tá bom? Bem, a teoria da trofobiose foi elaborado pelo pesquisador biólogo francês Francis Chaboisson em 1969, que estudou as relações tróficas entre plantas e seus parasitas, pragas e patógenos. A trofobiose está diretamente relacionada ao manejo agroecológico das culturas, contribuindo para a resistência fisiológica vegetal e sustentabilidade do agrossistema. Há milênios, o homem vem produzindo seu alimento utilizando da agricultura, porém, com o aumento das áreas cultivadas, em função da necessidade cada vez maior de alimentos, os problemas relacionados com a produção, principalmente pragas e doenças de plantas e interferências com plantas infestantes, também se multiplicaram. Ou seja, o homem, com o passar do tempo, né, desde que ele passou a ser monótono, né, construir sociedades, ele precisou cultivar, produzir animais. Então, você aumenta a incidência de produção em determinadas áreas consecutivamente. Então, ao longo dos anos, né, você aumenta aquela produção. E com isso, a população também aumenta. Então, a demanda por alimento é maior, certo? Então, o que é o problema? Antes, você tinha uma harmonia, né, no ecossistema. Só que hoje, né, você já tem um desequilíbrio, porque plantas que não são típicas daqui, né, em outras regiões, elas começam a ter maior produção. Então, você tira ela do seu habitat natural e começa a produzir em outro habitat. Então, isso gera um desequilíbrio, né? Então, pragas que antigamente não atacavam a cultura, passa a atacar, ou seja, atacar, começa a ter uma maior incidência, como se diz, uma superação de ataque, tá? Então, vamos lá, então. Existem diversos fatores que contribuíram para essa multiplicação, mas há controvérsia quanto à relação da causa desses controles. Né? Entre as explicações desse fenômeno, há quem defende que as plantas doentes é devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes, originando a teoria da trofobiose. Então, a teoria da trofobiose tem como seguinte pilar que as plantas elas estão susceptíveis a doenças e ataque de pragas devido ao uso massivo de fertilizantes, né, e agroquímicos para produzir mais. Bem, é uma teoria muito interessante, só que tem pessoas que são contra e são a favor, né? Mas a gente vai ver principalmente é o que é a favor, devido à disciplina, né? E a gente vai tentar debater um pouco sobre isso. Realmente, quando você tenta aumentar a produção, né? Você tenta devastar mais áreas, né? E às vezes você tenta utilizar áreas já devastadas para você produzir mais. Então, para produzir mais, você precisa de quê? De mais fertilizante, né? Para a planta responder, tecnologias e uso de agroquímicos, correto? Então é o seguinte, pessoal, de acordo com a teoria, o estado nutricional da planta é que parece ser determinante a resistência e suscetibilidade da mesma ao ataque de pragas e patógenos. A gente já falou isso em outras aulas, né? Quando a planta está bem nutrida, a tendência é que ela tenha menos doença e menos ataque de pragas. Ou o sucesso desses, né, não tenha como se eficiência, né? Existe o triângulo de doenças e de pragas, o ambiente tem que estar favorável, a planta tem que estar suscetível, né? E o patógeno ou a praga, ela tem que ter uma dominação na planta para que ocorra o fenômeno, doença ou ataque, né? Então, essa teoria ela é bem interessante nesse quesito, né? Então, uma carência nutricional resultante do desequilíbrio na qualidade de MAP e micronutrientes pode provocar mudança no metabolismo da planta, fazendo com que predomine seu estado de proteólise nos tecidos, no qual o parasita encontrar substâncias solúveis necessárias para a sua nutrição. Ou seja, o que é de excesso, ali, que está se usando em excesso na planta, na sua fertilização, a planta ela vai colocar de lado, né? E isso é um prato cheio, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, para as pragas e para os insetos.
porque aquilo é tudo aquilo que ele está precisando, né? Ele está precisando daquilo ali para sobreviver, para se alimentar e tudo mais. Por outro lado, quando existe um equilíbrio nutricional na planta, ou mais elementos agem de forma benéfica no metabolismo, estimulando a proteíse, né? Resultando num baixo teor de substâncias solúveis nutricionais não correspondendo às exigências tróficas do parasita. Ficam nas plantas dessa forma menos atrativos ao ataque de insetos e micro-organismos patogênicos, né? Bem, pessoal, o que isso quer dizer? A planta tem que estar bem nutrida, isso é de fato, né? Para conseguir produzir, né? Produzir de forma saudável, de qualidade, né? Só que o uso discriminado e desequilibrado, você aumenta a chance, né, de ataque de pragas e doenças, né? Porque ela começa a produzir metabólicos, né? E, e aqueles metabólicos que são como atrativos para os insetos e para as doenças, né? Propicia, né, o ataque, certo? Então, vale destacar outro ponto da teoria da trofobiose, que é a existência de períodos críticos no ciclo da planta, ou seja, períodos que a proteílise denomina sobre a proteísíntese, né, tornando-se mais sensível a ácaros, pulgões, fungos, né, nematóides, bactérias, enfim. Então, tem períodos que a planta ela fica mais susceptível ao ataque, né. Esse período crítico pode ser caracterizado, por exemplo, pela formação da inflorescência, quando as folhas perdem o poder de síntese, né, havendo até uma certa decomposição de suas próprias proteínas, ou outros estágios do ciclo da planta, que não a floração, também pode ser sensível a certas carências nutricionais, tornando suscetível. Por quê? O ciclo da planta ela é germinar, né, emergir, crescer, florescer, né, ter a formação de gametas e produção de grão ou fruto, enfim, algo que torne ela como dizer, se propagar ao longo dos anos, né? A forma de se reproduzir, um ciclo, e então ela morrer. Então, tem ciclos como a inflorescência, que ela demanda mais de nutrientes, certo? E às vezes o desequilíbrio também pode ocasionar o quê? O ataque de pragas. Tanto o excesso como a falta também pode ocasionar que isso ocorra, entenderam? Bem, o desequilíbrio mineral no solo, a utilização de adubos minerais, solúveis e agrotóxicos interfere no processo de fotossíntese e no metabolismo de carboidratos, levando a planta a acumular aminoácidos e açúcares redutores nos tecidos, tornando eles mais atraentes às pragas e doenças. Já falamos sobre isso, né? Com isso, a planta ou suas partes são atacadas à medida que em seu estado bioquímico, né, determinado pela natureza e pelo teor de substâncias solúveis nutricionais, corresponda a exigências das pragas e patógenos. Já falamos sobre isso, né, mas vale refletir mais, né, falar um pouquinho mais sobre isso, como que é essas reações metabólicas na parte fisiológica da planta, né, e como que elas ocorrem. As plantas possuem os mesmos nutrientes, porém concentrações diferentes. A gente viu que os nutrientes, os macronutrientes, estão presentes em todas as plantas, só que de plantas em plantas, espécies diferentes, as concentrações são menores. Então, quando há um desequilíbrio de macro e micronutrientes, a planta só utiliza o que precisa. E o que sobra, né, do excesso é colocado em vacúolos, né, que são espaços dentro das células vegetais, em forma de proteína e aminoácidos. Então, isso é um prato cheio, né, para as pragas e para o inseto, porque aquilo está disponível, a planta não vai utilizar aquilo ali. E aquilo se torna atrativo, né? É a mesma coisa, por exemplo, você está andando na rua, você sente cheiro de churrasquinho, né? Ah, foi boa, churrasquinho da fome, então... Para os insetos é a mesma coisa, né? Aqui se torna atrativo para as pragas, para os insetos. Isso é causado pelo desequilíbrio de fertilizantes agroquímicos e propicia o ataque de doenças e pragas, né? Então, assim, ou seja, um prato cheio para os insetos e doenças, né? Produtos que eles utilizam para alimentação em alta concentração na planta. Para os adeptos da teoria da trofobiose, deve-se nutrir a planta de acordo com suas necessidades e não pelo excesso. Então, vejamos que a teoria da trofobiose, pessoal, você dá a medida certa de nutrientes para a planta. E isso faz o quê? Uma planta nutrida de forma correta diminui os riscos de um aumento de ataque de pragas e doenças, diminui o uso de fertilizantes e mede o controle de doenças e pragas. Então, quanto melhor a planta estiver nutrida, mais desenvolvida, ela consegue se comportar melhor, né, mediante o ataque dessas pragas e dessas doenças, né? E até por plantas invasoras, né, as plantas daninhas, ela consegue suprir, né, ela consegue concorrer mais com elas por uso, nutrientes e tudo mais. E isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Nos sistemas agroecológicos, né, de produção, você tem que visar o quê? Tanto uma questão social, né, quanto a questão ambiental, né? Tendo em vista que muitos minerais, né, eles são de origem não renováveis, né?
Por exemplo, calcário, ele pode ser utilizado na agricultura orgânica? Pode, só que ele não é renovável, certo? Pode róstico de origem fosfórica? Pode usar? Pode, só que não de origem, né, renovável. Então, quanto menos você utilizar desses minerais de uma forma eficiente, melhor, né? E você utiliza menos métodos de controle, né? E isso tudo encarece os sistemas de produção. Então, a teoria da trofobiose tem por base isso, né? Formar, né? Fornecer de maneira correta nutriente para a planta, para que evite o excesso e que evite o quê? Que ela seja mais suscetível a ataques de doenças e pragas. Entendido? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Não deixe de tirar dúvida, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre os assuntos, tá bom? Então, até lá, um beijo a todos, fiquem com Deus.